Olá pessoal, dando continuidade à nossa videoaula, hoje a gente vai tratar sobre a questão do planejamento das atividades como troca de cera e limpeza de colmeias. Na primeira videoaula nós tratamos dos temas sobre retirada de melgueira das colmeias, fornecimento de água para enxames. Na nossa segunda videoaula a gente tratou de alimentação de enxames e troca de rainhas. Outra coisa que deve constar no nosso planejamento, que é uma coisa que é essencial, é a compra de materiais. O que materiais são esses? Então, eu devo me planejar. Então, acabou a produção, então eu devo me planejar para quê? Compra de cera. Lembrar que o ideal é comprar pelo menos um mês antes do início da produção, ou até 2 meses antes, desde que ela seja bem acomodada, ela vai conseguir. Comprar cera, que é o que eu vou precisar, se eu não tiver, a não ser que eu tenha a prática de fazer a parte do alveolamento. Tem alguns apicultores que têm o alveolador e o cilindro, então eles conseguem fazer esse serviço, mas ele vai saber que um determinado tempo eu vou precisar. Ver quais são os outros materiais que eu vou estar precisando. Quando der fé eu estraguei a minha indumentária ou a minha bota, eu vou precisar de uma bota a mais para botar alguém para estar contribuindo comigo, para estar ajudando, ou fumegador, ou atrair enxame. Então tem vários outros materiais que eu preciso estar quantificando aqui. O que eu vou precisar para produzir? Então, se eu produzir esse ano, e dependendo do estágio que esteja o meu equipamento, eu sei o que eu vou precisar para estar fazendo a parte da produção. Então, eu preciso estar colocando aqui a compra de materiais. Quando eu vou fazer? Materiais de apicultura é uma coisa bastante interessante. A gente vai falar da questão da inflação. Se eu compro um mês ou 2 antes do período da produção, de iniciar a produção, ele vai custar aí, em média, 20% a menos do que custará na produção. Isso é regra básica. Então, qual é o ideal? Eu tenho que comprar pelo menos no mínimo um mês antes. Porque por que eu falo isso? Porque vamos supor que um garfo desoperculador, eu comprei agora, no período da safra, no início da safra ele estava 20. Eu fui comprar, isso é do real, da minha atividade. Eu fui comprar, estava R$20 no início, antes da safra, um mês antes, 2 meses antes. Dentro da safra, isso aqui no início, dentro da safra, ele já estava isso daqui, ó, R$35. Então, olha o valor que aumentou aqui. Olha a diferença de preço. Aqui ele aumentou 75% do valor. Nesse caso aqui, esse caso específico. Se a gente for colocar fumegador, o fumegador, no período da safra, antes da safra do ano passado, o mais em conta, custava isso daqui, ó, R$120. Esse é o valor dele no início da safra. Depois da safra, ele passou a custar R$200. Então, olha a diferença de preço. R$80 de preço aqui dentro da produção. Então, se eu tivesse comprado antes, eu tinha economizado, eu tinha deixado de gastar R$80, eu teria R$80 a mais para investir na atividade, para investir na produção. Então, eu acabei perdendo. A indumentária, da mesma forma, a indumentária custava R$120, a de brinco, que é a mais básica, custava R$120, e quando chegou no período de safra, ela passou a no mínimo R$170. Então eu devo me ater a isso, eu devo me ater a comprar esses materiais apícolas antes do período de produção, porque normalmente ele vai aumentar. É como qualquer outro produto também. No período que ele está, no período da estação, a fruta, no período que ela está produzindo, a manga ou qualquer outro produto, no período que está produzindo, ela é mais barata do que o produto que está
que não está produzindo naquele período. Então a gente deve se ater também a isso e deve estar vendo o que eu vou precisar. Compra de materiais, quando que eu vou fazer? Pelo menos um mês antes do período de produção. No mínimo aí, esse gráfico aqui ele não muda. No período da produção, o mercado entende que está entrando dinheiro na atividade e ele vai dar uma compensada para também ter aumentar um pouco de lucro também em cima da atividade. Então a diferença foi no mínimo esse daqui. No mínimo esse material aqui. Então quando fazer isso daqui? Um mês antes. Da safra. Ou do início de produção. E o nome é é agosto. Então ele deve ser feito abaixo desse período. Porque se for feito depois, o valor vai estar acima daqueles que a gente estava colocando aqui. E como fazer a questão? Como é que eu vou fazer? O que eu estou precisando? Um fumegador. O espaço aqui é pequeno, mas eu estou precisando de quê? Vamos supor, um fumegador. Na minha cabeça, o que eu devo estar planejando? O que eu devo estar entendendo? Eu tive lucro nessa atividade, eu preciso saber quanto foi que eu tive lucro. Que aí eu preciso tirar, eu não vou tirar da criação de bode, ou da criação de galinha, ou da criação de porco. Não, eu vou tirar em cima do rendimento que eu tive da atividade. Eu tive 10 mil, então eu vou ter que deixar aí um valor, uma porcentagem para comprar esse material. E aí faz o cálculo, um fumegador, vamos supor, uma indumentária, garfo. Então eu vou fazer dessa forma. E como é retirar da produção? Não tem de onde tirar. Não existe fórmula mágica, não existe tirar da aposentadoria, ou quem recebe Bolsa Família, ou não existe tirar de lugar nenhum. Essa atividade, ou qualquer atividade que tiver dentro da unidade de produção, ela tem que se bancar, ela tem que se custear. Então a forma, o como é dessa forma aí, é retirar de dentro do valor que a produção deu lá para o empreendimento, deu lá para a família. Então pessoal, o que é que a gente pode fazer mais? A gente ainda tem mais duas atividades que a gente pode estar colocando dentro do nosso planejamento. Então a gente acabou, aqui ficou pequeno, a gente não conseguiu enquadrar o que a gente ia colocar, mas a gente vai fazer algo que a gente pode estar diminuindo e pode estar colocando para colocar tudo que tiver para fazer. Então ainda falta pelo menos duas coisas primordiais para a questão do planejamento com a apicultura. Uma delas é a troca de cera. Então a troca de cera ela deve ocorrer pelo menos 20% a cada ano de cada colmeia. E também nós temos outra coisa, que é a limpeza do material de apicultura. Limpeza e recolhimento do material que, tipo, eu botei uma colmeia para escada, não pegou. Então no período seco você não vai pegar abelha. Se você deixar lá, é casa para cupim, é casa para formiga, é casa para rato, então você vai estar degradando, vai estar estragando o seu material. Então o que você vai fazer? A gente vai apagar aqui. E vai colocar mais duas atividades, que é a troca de cera Essa daqui, quando fazer, é primordial, ela sempre tem que ser feita dentro do período de produção, ela não pode ser feita em outro período, a não ser, a exceção é, se eu alimento minhas abelhas para fazer isso daqui. Se eu não fizer isso, ela deve ser feita dentro do... Como a gente sabe que a alimentação geralmente é só de subsistência, então não é aconselhado fazer em um período que não seja o período de produção, o período que está em alta produção. Então, quando é que eu vou fazer? Dentro do período de produção, o ideal é que as abelhas estejam produzindo bem para ser feito, então vai ser feito aí mais ou menos no meio do período de produção. Mas aí pode estar se pensando, gente, mas não está colocando a data certa, por quê? Porque a nossa região ela é um pouco complicada para a gente mensurar uma data específica. A gente é definido o período de seca
e de chuva, mas a data específica de quando é que vai estar no meio da produção é complicado. Porque tipo, no ano, nessa última safra, em novembro, que vai fazer um ano agora, estava quase no meio da produção e reduziu. Não teve mais chuva, parou a questão da florada e aí dificultou. Então, naquele período ali, quem fizesse a troca de cera ia ter dificuldade. Porque não teve mais florada para as abelhas poder conseguir puxar essa cera e estar colocando mel. Então é de fato no meio do período onde que as abelhas estão produzindo bem, o enxame está com desenvolvimento regular, está com desenvolvimento grande, super populoso, que aí você faz a troca de cera. Como fazer? Substituir 20%. Pode fazer a substituição de 20%. Se a gente quer fazer, o que significa 20% e como fazer? As abelhas, elas são uns insetos extremamente inteligentes. Então o que ela faz? Nos quadros laterais, nos dois quadros laterais, os mais laterais, ela produz o que? Mel. O alimento fica ali nos quadros laterais. As crias ficam mais no meio. Então provavelmente em 3 quadros laterais, 3 de cada lado dá 6. E as outras 4 vai estar com crias. Então o que eu faço? Eu vou tirar sempre, se aqui é a questão da lateral da colmeia, que é os quadros, eu vou tirar sempre esses laterais aqui, ó. Eu vou tirar os laterais com mel e vou pegar e vou empurrar, vou colocar os quadros novos aqui no meio e vou acomodar os quadros de crias, empurrando para uma lateral e empurrando a lateral para o outro, e vou colocar aqui no meio os quadros, os quadros novos com cera. Para quê? Para que tenha cera nova. Com toda a vida que as abelhas tiram uma ninhada de filhos, elas propilizam, higienizam e propilizam. Toda vez que ela faz a parte da propilização, o alvéolo vai diminuindo. Então, quanto mais diminui, mais complicado vai ficando, o enxame as abelhas vão ficando menor, às vezes a rainha não consegue fazer postura nesse alvéolo maior, e aí ela vai querer subir para a melgueira. Então a parte de subir para a melgueira muitas vezes é a questão de manejo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar 2 quadros novos de cera, colocar aqui no meio, pegou os 2 de mel aqui, aí eu posso, como a centrífuga ela pega, uma centrífuga padrão ela pega os quadros de mel, eu posso retirar o mel, eu posso comer em fala, eu vou escolher a forma. Então eu vou tirar esses 2 quadros e colocar 2 quadros novos de cera aí no meio da produção, 20%. O outro serviço que a gente deve estar fazendo, a questão da prática, é a questão de limpeza das colmeias. E o que eu quero dizer com limpeza das colmeias? A limpeza das colmeias, o que eu quero dizer é aquela colmeia que eu botei para iscar, ou aquela colmeia que a abelha foi embora, que a abelha enxameou, aquela abelha eu vou recolher, aquela colmeia eu vou recolher, ela vai estar vazia, eu vou recolher ela para próximo de casa, vou colocar ela num lugar coberto, vou proteger e vou limpar ela e deixar ela limpa, pronta para o próximo início chuvoso. Quando é que eu faço isso? Geralmente no final da safra. Porque tudo que eu botei para capturar, eu já sei no final da safra se pegou alguma abelha. Se não pegou, se está lá vazia, eu não vou deixar, porque por ser um equipamento caro, ele vai estar se deteriorando lá, vai estar estragando, vai estar virando casa de cupim, vai estar virando casa de inseto e de outros bichos que podem estar estragando a sua colmeia. Então ele deve ser feito aqui nesse período dessa safra. E como deve ser feito esse recolhimento? Aí eu posso estar fazendo o quê? Visitando essas colmeias. A partir do momento que eu identifiquei aqui que ela está vazia, então lugar de colmeia vazia é próximo de casa e protegido de sol e chuva. Esse é o local que deve se colocar. Lembrando que esse planejamento é um planejamento básico, então ele é um planejamento que é um mínimo que as famílias, que os apicultores, que os agricultores devem estar fazendo aí na sua propriedade, e que também deve se levar em consideração que precisa fazer um planejamento mais elaborado. A gente pode estar melhorando, pode estar inserindo informações, a questão da informação financeira, mas esse que a gente fez hoje aqui, que a gente construiu hoje no quadro, é algo que é o mínimo que cada
agricultor, que cada apicultor deve estar fazendo na sua propriedade. E lá, na hora de fazer, é lembrar de estar sempre colocando a questão dos valores, de quanto custa, trazendo o financeiro para dentro do planejamento, porque é a partir daí que vai ter um pouco da noção e do desenho da propriedade. Esses são, dentro do planejamento, são as coisas principais. E com isso a gente encerra a nossa videoaula. Dúvidas, deixe no comentário que a gente vai estar tentando responder a cada um. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.